Olá, meu querido jovem, Maranata, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético e nesse momento nós iremos estudar a lição da Escola Sabatina Jovem. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos juntos descobrir o que Deus tem a nos dizer acerca da sua palavra, principalmente para nós que fazemos parte daqueles que vão ver o breve retorno de Jesus. Então, vamos lá estudar a lição. O tema que nós iremos estudar é o seguinte: a importância da Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abra em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versos 14 a 17. Acompanhe comigo caso você não tenha a sua Bíblia. Olhe para a tela porque o texto vai estar aí para você. Mas se você tem e se você pode, abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional e a Bíblia diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual é a importância das Escrituras na concepção de Paulo? Primeiro, Paulo ele está se dirigindo a Timóteo. Timóteo era um cooperador de Paulo, era um jovem que Paulo discipulou. Paulo via Timóteo como se fosse um filho. E Paulo o adotou e fez com que Timóteo crescesse no conhecimento de Deus. E aqui Paulo ele está escrevendo dentro de uma cela romana. E aí Paulo ele vai mostrar para Timóteo a importância das Escrituras. O primeiro ponto é que ele enfatiza que Timóteo ele aprendeu desde criança. O conhecimento que Timóteo tinha acerca de Deus e acerca das Escrituras não era da juventude ou que ele aprendeu quando ele completou uma certa idade. Não, desde quando ele era criança. E a Bíblia diz, de acordo com o apóstolo Paulo, que as Escrituras ela têm o poder para nos tornar sábios para a salvação. O conhecimento é adquirido na escola. O conhecimento é adquirido através da matemática, através da filosofia, através da língua portuguesa, através da história, etc, etc, etc. Mas a sabedoria só pode ser alcançada por meio das Sagradas Escrituras. E a sabedoria é capaz de nos salvar através da fé em Cristo Jesus. E vocês vão perceber, Cristo é o centro das Escrituras. E aí no versículo 16, Paulo vai dizer que a Escritura ela é inspirada por Deus, toda a Escritura, ela é útil para o ensino, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos instrui na justiça. Com qual objetivo? A fim de que o homem de Deus esteja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Que obra é esta? A pregação do Evangelho. Eu e você que está assistindo esse vídeo, você jovem, seja você adventista, seja você de qualquer ramo do cristianismo, nós somos chamados a pregar o Evangelho. E nós só estaremos aptos para esta obra, para a pregação do Evangelho, se fazermos da Bíblia
o manual da nossa vida. Como diz o próprio Paulo, ela nos torna sábios para a salvação por meio de Cristo Jesus. No dia de domingo, o livro mais poderoso. Eu quero tirar alguns pontos da lição de domingo. Primeiro, a Bíblia, ela é o livro mais publicado e traduzido. Talvez eu esteja falando para alguém que me assista nesse momento, que tem muitas Bíblias. Eu tenho uma coleção de Bíblias aqui em casa. Bíblias de estudo, Bíblias com várias traduções. Tenho também muitas Bíblias no meu tablet, no meu celular. Isto se dá o quê? Pela facilidade que hoje nós temos. A Bíblia é o livro mais publicado e mais traduzido. Segundo ponto, a Bíblia como um livro antigo e histórico. Mesmo que você não tenha a concepção de que este livro é divino, mas é inegável o valor que ela tem, porque ela é um livro antigo. Logo, ela está entronizada dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Logo, este livro, ele pode ser tido como um livro histórico que vai nos trazer alguns elementos da antiguidade. Então, é um ponto muito importante a se considerar. Terceiro ponto que vale destacar. Ele é um livro que resistiu o tempo e a perseguição. Não há outro livro na história que fora tão perseguido, tão odiado como a Bíblia. E até hoje, se você for para a Coreia do Norte, para a China, ali para o Oriente Médio, e andar pelas ruas com uma Bíblia em mãos, isto é algo suficiente para condená-lo à morte. Mesmo assim, este livro conseguiu sobreviver. Se você lê o livro A História dos Mártires da Igreja Primitiva, lá para o terceiro capítulo, se não me falha a memória, vai tratar acerca da perseguição instituída pelo imperador Domiciano. Domiciano, ao assumir o trono de Roma, ele vai obrigar a todos os cidadãos de Roma o adorarem. Quem foi contra esta lei? Os cristãos. Logo, Domiciano, ele mandou perseguir os cristãos, mandou destruir muitas igrejas e mandou queimar os livros. Mas só do Novo Testamento temos mais de 5.000 cópias só do Novo Testamento. Então a Bíblia, ela resistiu o tempo e também a perseguição. Também vale destacar acerca da sua importância para o cristão. Ela corrige, consola e ela tem um poder de reavivar. E por conta de tudo isso, suscita o ódio de Satanás. Ele viu que no passado não teve como ele destruir, acabar com esse livro. Mas ele utiliza-se de um outro meio para fazer com que os cristãos não venham estudar a Bíblia. Isto ocorre através das distrações. No livro Grande Conflito, página 494, corroborando com esse pensamento, Ellen White diz: Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. É por isso que ele vai utilizar das distrações, como televisão, celular e até coisas boas, como leitura de livros que não tem nada a ver com religião. Também a própria Novo Tempo, porque tem pessoas que assistem a Novo Tempo, mas não dedicam tempo para se estudar a Bíblia. Então você precisa ter o cuidado para que você não possa tornar as coisas boas em algo que tire o seu tempo precioso de estar na presença de Deus,
através da Bíblia e da oração. Por que isso ocorre? Porque a Bíblia, através dos seus ensinos, ela desmascara os enganos de Satanás. É por isso que ele vai fazer de tudo. Ou destruir, mandar queimar, mandar matar, ou utilizar das distrações como um método de desviar a mente do jovem, para que ele não compreenda o tempo em que ele vive e o preparo necessário para a volta de Jesus. Segunda-feira, a autoridade das Escrituras. É óbvio que nós vivemos, como você pode ver aí, nós vivemos em um tempo em que há questionamentos acerca da autoridade das Escrituras. Não é de se espantar o que existam cristãos que questionam e dizem o seguinte: não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Na realidade, ela é fruto de uma escrita humana de pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra. E quando você vai por essa linha de pensamento, qual é a conclusão que se chega? É que nem tudo que há na Escritura é a palavra de Deus, mas algumas partes, e aí eu vou selecionar o que é Escritura e o que não é. Segunda-feira, a autoridade das Escrituras. Primeiro ponto que pode se destacar é que nós vivemos em uma sociedade que questiona a autoridade das Escrituras. Há pessoas que dizem o seguinte, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Na realidade, ela foi um fruto de pessoas que conheceram a Deus e que, por meio de suas elucidações, por meio do seu entendimento, eles escreveram. A tal ponto que tem pessoas que chegam a dizer: a Bíblia não é a palavra de Deus. Na realidade, ela contém a palavra. Nem tudo que há na Escritura foi Deus que inspirou. E aí cabe o ser humano selecionar o que é inspirado e o que não é inspirado. Mas o segundo ponto que podemos destacar é que a Bíblia declara sua autoridade na vida do cristão. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura. Quando nós analisamos este pensamento paulino, nós podemos ver que Paulo valorizava toda a Escritura. Não era uma parte das Escrituras. Não era apenas os evangelhos. Não eram apenas as suas cartas. Não era apenas o Novo Testamento. E muito menos o Antigo Testamento. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, ela tem esse teor. Ela declara a sua autoridade diante destes questionamentos que a sociedade em que nós vivemos levanta. Vale destacar uma observação, eu gostaria que você acompanhasse aí na tela. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia como um todo e da maneira correta. Então, se eu e você desejamos de todo o coração ouvir a voz de Deus, o que nós precisamos fazer? Ler as Escrituras, abrir a Bíblia, meditar nas Escrituras. É interessante que os cristãos ali do período da Idade Média, os puritanos, eles diziam o seguinte, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento nada mais eram do que a boca de Deus. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus e conhecer mais acerca de quem Ele é, precisamos fazer o quê? Precisamos estudar as Escrituras. Agora, é de qualquer jeito? Obviamente que não. É por isso que, aí eu quero me dirigir agora aos adventistas, é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela disponibiliza ferramentas que nos ajudam a compreender as Escrituras. Vocês podem ver aí na tela,
Nós temos os comentários bíblicos, nós temos o espírito de profecia, nós temos a lição da escola sabatina. Ah, Gabriel, mas eu não tenho condições de comprar comentários bíblicos. Na realidade, você tem condições. O problema é que isto não se tornou a sua prioridade. Então, o dinheiro que você investe em coisas, guarde esse dinheiro para investir naquilo que pode contribuir para a sua salvação. Então, se você não tem condições de comprar um comentário bíblico, compre a Bíblia de Estudo Andrews, que ali tem comentários acerca das passagens das Escrituras. Então, quando você estuda a Bíblia, reconhecendo a sua autoridade e também utilizando-se de ferramentas para ter uma compreensão clara, é óbvio que você ouvirá a voz de Deus. Pulando para a parte de terça-feira, recebendo instrução. Olhe para a tela. Primeiro ponto que podemos destacar, Provérbios 8:33. Deus nos convida a acolher sua instrução. Então, note, meus amados, Deus nos convida, é um convite para que venhamos ouvir as suas instruções. E o que é ouvir? É estarmos atentos àquilo que ele vai nos falar. É prestar atenção. Meus queridos, nós temos o privilégio de conhecer mais do Senhor. Nós somos mais privilegiados do que os cristãos do segundo século, do que os cristãos do terceiro século, porque nós temos a Bíblia em mãos. Nós temos ferramentas que nos ajudam a compreender mais acerca da palavra de Deus. Então, é um convite. Você não deve estudar as Escrituras obrigado. Não, deve ser o seu deleite. Deve ser o seu maior prazer. O próprio salmista dizia que as Escrituras nada mais eram do que o seu deleite. Meditar nas coisas do Senhor, e estas coisas vinham através das Escrituras, vinham através da lei, que eram os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, eram o deleite do salmista. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar é que a instrução, ela só ocorre quando nós aceitamos o convite de Deus. O segundo ponto que nós podemos destacar é que quem deseja ter o conhecimento da Bíblia precisa estudar com o coração aberto. Aquele que deseja ter o conhecimento de Deus, ele não pode ir com os seus pressupostos, com uma visão crítica acerca da Bíblia. Não. Ele tem que ir com o coração aberto. Ele tem que se desprender de suas convicções para entender o que Deus quer falar para ele. Terceiro ponto que nós podemos destacar é que o propósito de Deus é se revelar através das Escrituras. É óbvio que Deus tem várias maneiras de se revelar ao ser humano. É óbvio que Deus tem várias maneiras de se revelar a você, jovem. Ele se revela através da natureza. Ele se revela através de sonhos. Mas Deus, ele deseja se revelar de uma forma plena através das Escrituras. Você quer ter o conhecimento de Deus? Você quer ter o conhecimento do Altíssimo? Você quer ter o caráter de Jesus? Você precisa encontrar Jesus aonde? Nas Escrituras. É dia a dia, hora a hora, afinco, estudando a palavra de Deus. Quinta-feira, a verdade. Primeiro ponto que podemos destacar é que no mundo em que nós vivemos, este mundo não crer em uma verdade absoluta. Nós vivemos em uma geração onde a verdade está perdendo o seu valor, onde a verdade é vista como algo relativo. Não existem verdades absolutas. Não existem uma verdade
que aponta para uma moral absoluta, para um ser absoluto. Tendo isto em vista, entra o segundo ponto que a lição de quinta-feira nos traz. É que Jesus se apresenta como a própria verdade. Ou seja, a verdade é uma pessoa. Enquanto o mundo diz, não existe verdade absoluta. Não existe um caminho correto. Todos os caminhos conduzem a Deus. É você que segue o seu próprio caminho. Jesus chega diante dessa sociedade falida, imoral, irracional e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, a verdade, ela é uma pessoa. Ela tem uma essência. E que essência é esta? Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Terceiro ponto que podemos destacar é que a Bíblia nos apresenta essa verdade. Vocês se lembram que Deus deseja se revelar através das Escrituras? Então, quando nós, ao abrirmos a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras, estudamos as Escrituras, lemos as Escrituras, analisamos ela como ela deve ser analisada, reconhecendo que ela é a fonte de autoridade, quem vai saltar diante dos nossos olhos? A pessoa de Jesus. Jesus, ele é o centro das Escrituras, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, nos aponta para um ser que viria a esta terra para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. De Mateus a Apocalipse, nos revelam que este ser desceu a esta terra e ele tem um nome: Jesus de Nazaré. Este ser morreu numa cruz e no terceiro dia ressuscitou, provando que ele é Deus e que ele é um ser santo. E o livro do Apocalipse nos revela que ele voltará. Então, meus queridos, você quer conhecer esta verdade que o mundo ignora, que o mundo despreza? Olhe para Cristo. E Cristo só pode ser revelado através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das Escrituras. Para encerrarmos, Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 293. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo, recebida, crida e obedecida. Ela é o grande instrumento de transformação do caráter. Então, se nós queremos ter um caráter transformado, aonde nós precisamos buscar essa transformação? Nas Escrituras Sagradas. Quando este livro for a nossa única regra de fé, doutrina e prática, quando ela for o centro da nossa vida, então o nosso caráter será transformado e irá se assemelhar ao caráter de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a despeito das investidas do inimigo contra nós que somos jovens, Senhor, ajuda-nos a nos agarrar nas Escrituras e fazermos dela o centro da nossa vida. Senhor, temos pecado e o Senhor sabe os nossos pecados. Mas, Senhor, eu clamo neste exato momento que a Tua palavra possa ser um instrumento da nossa transformação e que a cada dia, ao nos levantarmos e meditarmos neste livro, possamos encontrar a pessoa de Jesus. Esteja conosco, Senhor, e ajuda-nos a viver para Ti, a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina,
que vem com o tema geral conexão. Fortaleça o seu relacionamento com Deus.